Olá, tudo bem? Mais um dia. Vamos trabalhar a consciência. Cartas de Cristo, carta 1. Sempre lendo e parafraseando o parágrafo, as palavras que eu acredito que vão facilitar o teu entendimento. Lembrando que até que esse conhecimento chegue em suas mãos, você é ignorante da verdade. Você é ignorante da verdade espiritual, você é ignorante da causa e efeito, você é ignorante daquilo que seus sentidos não podem perceber e que tem impacto, está completamente entrelaçado na sua vida, em tudo que você faz. A tua consciência atrai para você as experiências semelhantes ao nível espiritual do qual você se encontra. Por isso, os temas aqui tratados são de alta relevância para a sua vida. Vamos lá. Acorde. Perceba o perigo. Seus próprios e fortes impulsos de consciência são impulsos de vida. São impulsos eletromagnéticos altamente criativos. Entenda, enquanto você não equilibra sua consciência, enquanto você não se desfaz dos impulsos grosseiros do seu ego, a sua vida, em grande parte, é dominada pelo ego. E o ego são impulsos criativos, semelhantes, porém imperfeitos. A sua consciência pura é um impulso equilibrado, é um impulso de harmonia, onde não trará sofrimento para você. O seu ego, ele segue as diretrizes do que ele foi criado para fazer. Ele trabalha para a sua sobrevivência e te defende. Ao longo das cartas, você vai entender melhor esses impulsos e o impacto dele dentro da sua vida. Se você já lê as cartas, nós vamos aprofundar. Quando seus impulsos de consciência são de uma natureza virulenta, violenta, agressiva e homicida, eles emitem partículas elétricas de consciência virulenta, violenta, agressiva e homicida, que tomam forma de vírus venenosos. Veja bem, se você pegar uma célula do seu corpo, essa célula ela tem um propósito específico, desde o momento que você nasceu até o momento que você vai morrer. Essa célula, ela pode estar trabalhando em determinado órgão, e ela sempre vai fazer aquele trabalho específico. Ela existe para isso. Aquilo ali é um trabalho ordenado, equilibrado e manifestado. Essa consciência, ela é muito mais equilibrada do que a sua consciência que você conhece como alma. Por quê? Porque ela é autômata. Ela trabalha em um nível que você é inconsciente. As cartas vai falar sobre isso, mas eu preciso fazer essa referência para que você entenda o que acontece quando a sua consciência é afetada pelo ego. Então, tentando fazer essa analogia, se a sua célula for sofrer uma mutação, a gente conhece como câncer, ou tantos outros vírus interferem no trabalho de cada célula, desse órgão específico do corpo inteiro, ela para de fazer esse trabalho, ou ela tem problemas em fazer esse trabalho. É como se ela perdesse o propósito, como se ela fosse confundida
Nós sabemos que tem vários vírus que fazem isso, eles confundem as células. E essas células, o próprio vírus da atual pandemia que a gente tem, o coronavírus, ele faz isso. Ele confunde as células do corpo e as células se matam entre elas e se suicidam. E o que acontece com isso é que aquele órgão afetado, onde aquelas células trabalham, elas se desarmonizam, por assim dizer, e deixam de fazer o trabalho necessário para que aquele órgão funcione. Você consegue entender? Se a gente sair desse movimento autômato das nossas células e for para a sua célula individual, para a sua consciência, que é a sua identidade, fica mais fácil você entender o que o ego faz com a sua consciência. Ele afeta o equilíbrio, ele afeta esse plano divino e ordenado que já está na sua individualidade, e como se você se perdesse ao longo do caminho. E como esse impulso do ego, ele busca a sua sobrevivência, esse é o papel dele, e ele se defende, o que normalmente acontece por consciências dominadas pelo ego? E aí eu estou falando da grande maioria da humanidade. Você cria facetas diferentes na sua vida, porque você buscou a sua alegria, a sua sobrevivência, o seu sucesso, mas o ego não respeita o outro. Ele não tem o senso do outro, ele só enxerga a si mesmo. E nisso, devido ao eletromagnetismo, quando você afetou essas pessoas, ainda que você seja inconsciente disso, isso te retornou na mesma medida. Por uma lei chamada causa e efeito. Então, o que acontece? Provavelmente você traiu coisas materiais e até as detém, né? Mas provavelmente numa outra faceta da sua vida, talvez emocional, você tenha problemas. Então, se você pegar a sua vida e toda a nossa vida individual, ela é multifacetada, porque ela tem diversos aspectos, ninguém é feliz plenamente quando está sob o domínio do ego, e todos nós estamos em algum grau. Você tem esses aspectos deformados, esses aspectos desarmônicos, por assim dizer. Então, eu procurei fazer essa referência da célula, só para você compreender a linha de raciocínio. Da sua célula, da qual você é inconsciente, que trabalha em harmonia no seu corpo, com a sua consciência, que é a sua identidade, que é a sua individualidade. Os aspectos do ego que dominam a sua vida, você conhece como a sua personalidade. Vamos tentar aprofundar mais. Vírus venenosos no ar, propagando-se de uma pessoa inocente a outra. Ainda nessa linha, por exemplo, se você pega o coronavírus, você vê que a informação que ele leva de uma pessoa para outra é a mesma. É como se ele entrasse numa pessoa, levasse uma informação, aquele sistema imunológico que são milhões de células, acreditam naquela informação e se desarmonizam e não conseguem combater, justamente por causa disso, porque ele não está em harmonia, e a pessoa vem a óbito. Quando ele passa para outra pessoa, é a mesma coisa. Ele segue, como, por assim dizer, uma linha de raciocínio. E é exatamente isso que o livro está tratando. A sua consciência, ela age da mesma forma. Por isso, uma consciência muito egocêntrica, ela afeta o lugar, no grau do egocentrismo dela. Porque funciona, como o livro está falando,
como um vírus, ele dissemina. Para ficar mais fácil de entender, por exemplo, vai ficar bem fácil de você entender. Eu sei que o assunto é muito complexo, mas uma vez que você vai compreendendo e vai assimilando e vai colocando em prática na sua vida, ele vai ficar muito fácil de você entender. Às vezes que eu vou numa empresa, uma pequena empresa, é mais fácil de verificar isso. Não quer dizer que em outras empresas de outros tamanhos não exista. Mas assim, o funcionário normalmente, ele é o espelho do patrão. Seja em harmonia ou não. Se for um funcionário educado, provavelmente ele foi educado ou ele foi instruído a tratar dessa maneira. E muito provavelmente o dono da empresa ou o dono da empresa seja dessa maneira. Se for um funcionário ríspido, muito provavelmente o dono dessa empresa ou a dona dessa empresa também é. Lembre-se, nas pequenas empresas é muito fácil de você verificar isso. Nas famílias é a mesma coisa. Se você tem um pai e uma mãe ríspida, normalmente os filhos também o são, e vice-versa. A gente tem um ditado que chama nenhum fruto cai longe do pé. É mais ou menos dessa maneira. O que nasce e se nutre em uma mente doente acaba por tomar forma no mundo físico. E isto não é castigo de Deus, como as igrejas podem ensinar. É um fato científico da existência. Portanto, é um assunto de extrema urgência que todas as pessoas espiritualizadas mantenham distância das imaginações infantis para perceber claramente a verdade da criação e da existência. Eu, o Cristo, vim expressamente para contar a vocês a verdade a respeito das origens da personalidade humana. Entenda, atualmente você deve estar achando que você age de determinada maneira porque você é assim. E você acredita inocentemente, você não tem culpa disso. Você é inconsciente disso, porque você não detém o conhecimento para fazer essa autoanálise. Que todo o resultado dessas facetas suas é você. E aí que está a grande chave. O ego se manifesta através da personalidade. Então, a sua personalidade que você acha que é você é uma persona. São véus obscurecendo a sua identidade. A sua identidade é a consciência pura, é a essência, é feito da essência divina. E uma vez que você gradualmente se liberte desses véus, desses impulsos, aprenda a trabalhá-los, a sua vida vai se harmonizando. Mas calma, nós precisamos aprofundar gradualmente. Mas eu gosto de fazer essas pontuações para você perceber o quão rico é esse material do qual eu estou compartilhando com você, do qual está nas cartas de Cristo, e que você precisa conhecê-lo, ler a sua maneira e aprofundá-lo. Esse é meu papel aqui. Explicarei com exatidão como e por que tem sido dada à raça humana a uma propensão natural para o livre-arbítrio e um desejo predominante de autogratificação e autodefesa. A autogratificação e a autodefesa são os impulsos do ego, os impulsos de atração e rejeição, os impulsos de buscar a tua sobrevivência e a tua felicidade, ainda que ele não tenha esse impulso, ele não tem conhecimento nenhum da sua felicidade, mas ele tem isso como uma ferramenta divina de trabalho. Porém, ele não vai conseguir te dar o que ele está buscando. Porque o movimento de autodefesa, o movimento de repulsão vai deformar
essa felicidade que você tanto anseia sinceramente. Isso não é pecado, mas sim parte dos processos naturais criativos. Não há punição vindo do alto. O homem, por meio do exercício voluntário e prejudicial do poder do ego, atraiu para si mesmo a sua própria punição. Eu já falei em outros vídeos meus, mas entenda, tudo que te causa dor na sua vida hoje vem dos impulsos do seu ego. Você, de maneira alguma, é azarado por isso, você tem falta de sorte, nada disso. Mas você provavelmente é ignorante desse conhecimento, assim como eu já fui. Então você não consegue trabalhar a sua vida de um ponto de vista espiritual, de um ponto de vista mais equilibrado, mais sereno, influenciado pelo aquilo que você chama de Deus, por aquilo que você chama de divino, seja qual nome você dá a ele. Isso, essa energia que nós chamamos de Deus, está dentro de você, ao redor de você, acima de você. Ele é transcendente a você. Essa analogia que ele faz é muito boa no livro. Note bem, por esta razão, do mesmo modo que os livros escolares de ciências se tornam defasados conforme a mente humana vai absorvendo mais conhecimento científico avançado, assim também deve-se permitir que a atual forma de cristianismo, construída sobre falsas doutrinas centradas em minha crucificação, tenha uma morte natural. A atual crise mundial, que está introduzindo um novo fracasso das leis internacionais e estabelecendo as bases para um futuro terrorismo global, indica claramente que nenhuma religião do mundo possui o conhecimento adequado e a efetiva liderança para iniciar as mudanças nos padrões mentais do ser humano, que poderiam conduzi-lo diretamente para a paz e prosperidade. Eu grifei essas duas palavras, paz e prosperidade, porque elas não são usadas muito na nossa sociedade. Nossa sociedade, ela segue num movimento egocêntrico de busca de sucesso a qualquer custo, de tirar em primeiro quando todos os outros vão perder. E isso é antagônico à consciência pura. A consciência pura ela vai na direção do teu preenchimento, da tua satisfação. Ainda que talvez a sua vida não mude externamente, como o seu ego imagina, mas esse senso de satisfação é perene. É lógico que a sua vida vai mudar, vai se harmonizar, mas não é o que está aí fora. Não é isso que contaram para nós. É um processo diferente. Se você já está nesse caminho, você entende o que eu estou falando, porque você já experimenta isso. Se você não está, eu te convido a caminhar nesse sentido. O verdadeiro líder espiritual será capaz de ensinar para suas congregações como e por que os esquemas mentais modernos, formados na consciência, têm criado as calamidades e os horrores que estão apenas começando a fazer-se sentir totalmente em seu meio, nas diversas formas de pestes, terremotos, inundações, fomes, guerras, revoluções e outras tragédias. Bom, tudo isso já está bem claro que já aconteceu, está acontecendo mais do que nunca. Estamos no meio de uma pandemia. E tudo isso, de um ponto de vista de reflexão mesmo, parece um filme, né? Parece um filme de horror. Mas à medida que você vai se aprofundando nesse conhecimento, você não vai ter como negá-lo. E você vai começar a aplicar na sua vida. E isso vai ficar evidente para você. Desde que seu ego não faça o papel dele, que é se blindar, que é repelir diante das suas crenças atuais, que estão só tentando te proteger. Não são a verdade.
Esteja certo de que nenhum mal que ocorre em sua terra é um desastre natural. Por que ele fala nenhum mal é um desastre natural? Esse sistema da consciência, esse mundo da consciência universal, da consciência divina, de tudo que ele é perfeito, ele é harmônico. Não existe desequilíbrio. O desequilíbrio terreno vem da força do ego, desses impulsos, de atração e repulsão. Vamos lá, vamos cair para dentro. Qualquer coisa adversa ao seu bem-estar nasce primeiro em sua consciência humana. Entenda, a sua consciência humana, assim como a minha, ela não tem absolutamente nada a ver com essa consciência pura da qual eu falo. Por quê? Porque a nossa consciência humana, ela está repleta desses impulsos egóicos, desses impulsos do ego. É um trabalho para essa vida e para tantas vidas que você deve fazer para se purificar dessa consciência. Mas o efeito é imediato, uma vez que você se introduza dentro desse conhecimento, uma vez que você vá absorvendo e praticando, é como uma nova colheita, aquilo que você colheu antigamente deixa de existir e você está semeando novos amanhãs. E isso vai te fortalecendo, isso vai te deixando convicto, porque você vai vendo que você é autor da própria história. Você não é um joguete nesse mundo. Eu não sei onde você está agora, não sei o que você está enfrentando, as dificuldades financeiras, emocionais, de saúde que você está enfrentando, mas você não foi feito para isso. Você apenas não tem o conhecimento e o teu ego tomou conta da sua vida e você se tornou uma vítima, por assim dizer. Está na hora de a gente mudar isso junto. Vamos lá, pega um livro, começa a ler, começa a assistir meus vídeos. Você vai compreender do que eu estou falando. Qualquer coisa diversa ao seu bem-estar nasce primeiro em sua consciência humana e depois toma forma dentro da experiência global. Isso é o que eu tentei dizer aos judeus quando caminhava pela terra. E chorei quando eles riram e se recusaram a acreditar. Eles me chamaram de louco. Será que eu também sou louco, levando esse conhecimento para você?